Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Aqui, na verdade, não estão aqui porque agora estamos gravando à distância aí pela situação de isolamento social por conta do coronavírus. Mas estamos aí, próximo ao 1º de maio, para fazer hoje uma edição especial sobre o assunto. E uma coisa que facilita é que a gente pode fazer com o pessoal de fora de São Paulo. E hoje, para conversar aí sobre o 1º de maio, eu convidei o Rafael Viana, camarada aí que é professor e pesquisador e militante da FARJ, que é a Federação Anarquista do Rio de Janeiro, para falar e com alguns áudios também do jornalista e pesquisador Milton Lopes. Ambos são do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa. Valeu aí, Rafael, por ter colado aqui no Gmail, nas ondas do Google aqui. Valeu, cara. Sempre um prazer aí poder contribuir com esses temas relativos ao movimento operário e o anarquismo. Então vamos começando a primeira questão aí. Eu vou fazer o seguinte, como que o Milton não pôde aparecer aqui na conversa ao vivo, ele mandou uns áudios no WhatsApp, eu vou soltar ele e aí depois a gente ouve os comentários do Rafael. Então, ouçam aí. Bom, para responder essa pergunta, a gente teria que voltar até 1864, né? Nesse ano é fundada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, chamada da Primeira Internacional, que passa a realizar congressos frequentes em diversas cidades europeias. Em 1872, no Congresso de Haia, na Holanda, há uma cisão entre internacionalistas autoritários, socialistas e libertários anarquistas, cujos maiores expoentes foram, respectivamente, Marx e Bakunin. A Internacional Autoritária, em função desse racha, mudou seu Conselho Geral para os Estados Unidos e dissolveu-se no ano seguinte. A Anti-Autoritária sobreviveu até 1877, continuando a realizar periodicamente seus congressos. Em 1889, é fundada a Segunda Internacional pelos Socialistas, com uma grande rejeição da parte deles pela aceitação dos anarquistas entre os delegados dos trabalhadores. Essa situação vai perdurar até 1896, quando, durante o 4º Congresso Socialista Internacional, em Londres, os anarquistas foram definitivamente expulsos. Em seu primeiro congresso, ainda em 1889, a Segunda Internacional resolveu pela adoção da data de 1º de maio como Dia Internacional do Proletariado e pela jornada de 8 horas de trabalho como bandeira de luta do proletariado universal. Essa resolução foi aprovada pelos anarquistas, que não só comemoravam o 1º de maio, mas também o 11 de novembro, no dia em que, em 1887, foram executados os mártires de Chicago. Aí, Rafael, então o Milton falou um pouco da origem do 1º de maio e sobre os mártires de Chicago, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre qual que é a origem, para quem não sabe, né? Porque parece meio distante, às vezes, para a maioria das pessoas, de onde que veio tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Sim, essa questão é uma questão muito importante, né? Como o Milton bem apontou, os elementos que foram responsáveis pela criação dessa data. Eu queria chamar a atenção para outros aspectos e aprofundar alguns aspectos da fala do Milton, talvez comentar, que o 1º de maio, primeiro, o significado dele como uma data histórica da classe trabalhadora, é um dos primeiros feriados conquistados com muita luta, né, nesse período da segunda metade do século XIX. É importante lembrar que
o movimento operário, nesse período, ele era muito jovem, se a gente for pegar do ponto de vista histórico, né? Por exemplo, o termo classes trabalhadoras, ele começa a ser usado ali no final das guerras napoleônicas, mas ele vai se difundir principalmente depois de 1848 na Europa, onde vão ocorrer essa conformação da classe trabalhadora como a gente vai conhecer na segunda metade do século XIX, né? Então, essa luta pelo 1º de maio, na verdade, ela carrega uma trajetória longa de lutas que vão ocorrer não só na Europa, mas para outros países em todo o final da segunda metade do século XIX. Acho que é importante também ressaltar que é um período de grandes transformações no mundo inteiro, né? O Bakunin, até em algumas obras, ele aponta, né, esse momento de transformação do capitalismo, de formação dos estados na Europa e fora da Europa, mas, de fato, esse período, mais ou menos de 1870 a 1914, é um período de expansão do capitalismo e difusão desse modelo de produção do capitalismo para o mundo inteiro. Então, isso vira um padrão, né? É um momento também de enorme crescimento urbano das cidades, né? Eu estou colocando isso porque entender a data do 1º de maio é entender um pouco como é que os trabalhadores se identificavam naquele período, né? Afinal, o 1º de maio é dia da classe trabalhadora, dia do trabalhador e da trabalhadora, não é dia do trabalho. Então, esse período da segunda metade do século XIX tem um crescimento absurdo das populações, com aquelas massas de operários nas fábricas, né? As cidades começam a inchar, é também um período de grande migração dos povos. Então você vai ter, para vocês terem ideia, no século XIX é considerado pela história o momento de maior migração dos povos, né? Então, entre 1846 e 1875, o Hobsbawm, né, que é um historiador, ele aponta que mais de 9 milhões de pessoas deixaram a Europa, né? Então, os Estados Unidos, que é o país que recebe, que é o país centro dessa luta pelo 1º de maio, ele vai receber uma forte imigração italiana, principalmente, mas de vários outros países, e um desenvolvimento industrial muito acelerado depois da Guerra da Secessão. Então, o 1º de maio ele se insere nesse contexto. Acho que seria importante ressaltar também a questão do imperialismo, né? O final do século XIX, que é o contexto também das lutas pelas 8 horas, que vão ser as lutas que vão redundar na criação do feriado 1º de maio, elas também ocorrem num contexto de intenso imperialismo dos estados centrais em outros países, né? Os Estados Unidos, por exemplo, o estado norte-americano começa a ter uma ação muito enérgica e uma intervenção muito forte na América Central. Então, o movimento operário também estava ligado a essas questões nacionais, né, e de imperialismo. Então, como o Milton bem colocou, o 1º de maio surge no contexto da luta pelas 8 horas de trabalho, até fazendo um paralelo com o que está acontecendo agora, né? Sempre que tem uma reivindicação de trabalhadores e de trabalhadoras, é comum os patrões falarem que não é possível atender aquela reivindicação porque isso quebraria a economia, né? Esse discurso furado, esse papo furado que a gente escuta desde sempre. E naquele período também, onde os trabalhadores trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, em vários países e também nos Estados Unidos, a luta pelas 8 horas de trabalho era uma reivindicação dos sindicatos operários que partia de uma linha da Associação Internacional dos Trabalhadores, que era uma grande central sindical da época, ali, fundada em 1864. Então, o contexto do 1º de maio está inserido nessa luta de trabalhadores norte-americanos, estadunidenses, em grande medida, mas depois isso, na verdade, é uma luta que está em diversos países, que estão lutando pelas 8 horas de trabalho. Então, a partir de uma repressão a essas primeiras greves pela conquista das 8 horas, que o 1º de maio vai se tornar uma data
icônica para a classe trabalhadora. É importante dizer que maio, nos Estados Unidos, era um momento onde as empresas começavam um novo ciclo fiscal. Então, fazia todo sentido lutar em maio pelas 8 horas de trabalho, porque era um momento que as empresas, por exemplo, despediam os trabalhadores, contratavam outros trabalhadores pagando menos. Então, de maneira geral, é isso. Aí, os acontecimentos mais específicos a gente pode ir comentando durante o programa aí. É impressionante como lembra, né? A situação que a gente está vivendo, né? Essas MPs, todas essas coisas que flexibilizam a ponto de deixar nas mãos do patrão com esse discurso da economia, né? Que ele pode despedir a hora que ele quiser e depois recontratar com aquela carteira verde e amarelo, né? Que estava aí em pauta até pouco tempo atrás, até 1-2 semanas atrás, né? Então vamos ouvir o primeiro som, né? Vamos ouvir um som aí, e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia aí. Esclavos sin pan, vivemos todos unidos, viva la Internacional, no vamos todas las trabas que oprimen al pueblo, cambiemos el mundo de base, hundiendo el imperio burgués. Juntos haremos nuestra propia revolución, donde tienen los pueblos el disfrute de su bien. Tenemos que ser los obreros, los que guiemos el tren hoy. Alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá, los odios que el mundo envenenan, al punto se extinguirán. El hombre es hermano, se hace la desigualdad, la tierra será el paraíso bello de la humanidad. Juegan entre balas perdidas, tumbas en la noche, ciudad que no descansa, tierra de Colombia, ahora campo de batalla en el más abundante país del mundo, en
recursos naturales y jóvenes sin futuro. Y todos sabemos lo que pasa, es que estamos manipulados por la Casa Blanca. No vendan su madre, Colombia como esclava. Mira lo que pasó en Irak, no hay confianza. Esta guerra no nos puede oprimir. Todos los colombianos saben ser o morir. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu estou aqui trocando uma ideia com o Rafael Viana e, de certa forma, com o Milton Lopes também, sobre o 1º de maio e as relações com o anarquismo, como que está hoje e tudo mais. Rafael, você estava falando um pouco de um contexto geral. Eu queria que agora comentassem sobre esse papel do anarquismo naquele momento histórico. Eu acho que é importante, sempre que a gente vai estudar a origem do 1º de maio, do movimento operário no final do século XIX, início do século XX, a gente tem uma certa dificuldade, que é colocar em grande medida o anarquismo num papel menor que ele teve no período, né? Isso é muito comum em alguns livros didáticos, em determinada historiografia. Às vezes as pessoas até escondem que parte dos mártires de Chicago foram enforcados eram anarquistas, né? Isso é uma questão comum ao tratar o tema. Isso é muito ruim porque o que a gente observa na historiografia e na história do movimento operário, do anarquismo, na segunda metade do século XIX em diante, é que há uma completa hegemonia do anarquismo e da sua estratégia sindical no movimento operário internacional desse período, né? O anarquismo ele vai surgir no contexto da Primeira Internacional, que é essa primeira experiência de uma espécie de central sindical internacional fundada por ingleses e franceses em 1864, onde o anarquismo vai se constituir como um campo político próprio a partir da atuação do russo Mikhail Bakunin e o seu grupo político Aliança da Democracia Socialista. Então, a partir desse momento da atuação desse grupo dentro da Internacional, a Internacional ela consegue estimular o surgimento de entidades sindicais no mundo inteiro. E o anarquismo, por conseguinte, ele também vai se espalhando em diferentes regiões, porque ele também já possui uma fisionomia política própria desde 1872, né, onde ali a gente já tem o primeiro racha da Internacional, da Associação Internacional. Então, o sindicalismo, o anarquismo, ele nasce muito ligado umbilicalmente com o sindicalismo, né? E ele passa a se difundir no mundo inteiro. Então, a estratégia do anarquismo no período principal era o sindicalismo de intenção revolucionária, que incluía o anarco-sindicalismo e o sindicalismo revolucionário, que eram estratégias sindicais radicais de organização das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras para reivindicar os seus direitos, né? O Hobsbawm, que é um autor marxista, que seria um cara insuspeito para falar disso, ele fala
que a esquerda marxista entre 1905 e 1914, isso também se aplica ao período anterior, no final do século XIX, ela esteve na franja do movimento revolucionário. Ele usa essa expressão, né? Que o marxismo, segundo ele, identificava-se com a social-democracia, né? Que naquele período, claro que o termo social-democracia não significava o que significa hoje, mas ele diz, né, isso textualmente, que a esquerda revolucionária no período, no mundo, era a esquerda ligada ao anarquismo e ao sindicalismo revolucionário. Então, acho que a primeira coisa para limpar o meio de campo é isso. O anarquismo ele possuía hegemonia. Obviamente existiam outras forças políticas, mas ele foi a grande força política responsável pela fundação dos sindicatos em diferentes lugares do mundo. É importante também destacar uma coisa, que as entidades, chamadas entidades de socorro mútuo, que são uma espécie de pai dos sindicatos, né? Que é essa coisa que cumpria um papel fundamental no período, e que eu acho que hoje cumpre também essas iniciativas de solidariedade que as pessoas estão fazendo com a arrecadação de alimentos, né? Para a população para a classe trabalhadora que está precarizada, está desempregada e durante essa pandemia não consegue sustentar. Então, essas entidades de apoio mútuo, elas surgem no final do século XIX e depois elas avançam, né, para os sindicatos. Isso foi uma deliberação, inclusive, da Internacional. A Internacional, ela age como um dínamo, né, um organismo que estimula a criação de sindicatos em tudo quanto é lugar no mundo, né? Lembrando que na Internacional tinha uma ala libertária, representada pelo federalismo, vamos dizer assim, de onde nasce o anarquismo, uma ala ligada à social-democracia alemã, aos comunistas alemães ligados ao Marx, né? Enquanto uma ala estava ligada ao Bakunin, a outra ala ligada ao Marx. Então a Internacional ela vai fundar vários comitês na América Latina. Ela funda diversos comitês de correspondência, ela funda núcleos. Por exemplo, chegou a fundar núcleos na Martinica, Porto Rico, Cuba, México, Argentina, Uruguai. Então isso vai se espalhar como rastilho de pólvora. E já existia o contexto, né, que era de hiperexploração do trabalho, onde as pessoas tinham que se organizar para não ser massacradas pelos empresários, né? Como a gente está vendo, por exemplo, essas manifestações dos trabalhadores de aplicativo, do Uber, né, que começam, não tem sindicato, vai formar um sindicato para se defender, alguma associação, alguma coisa assim. Então, o contexto geral do anarquismo no mundo era esse. O anarquismo começa a se enraizar primeiro em alguns países como Uruguai, Espanha, Egito, e depois ele vai, essas primeiras redes, né, em 1860 e 1870, e depois ele se espalha praticamente para toda a América Latina, Europa e, mais tardiamente, a Ásia, né? A África teve uma inserção ali também num primeiro momento e mais tardiamente, no segundo momento, em outros países, né, no continente africano. Mas basicamente essa seria o contexto geral do anarquismo no mundo. É engraçado você falando, né, sobre as distorções que se fazem. Eu lembro que quando fez o centenário da greve geral de 17, que teve aqui em São Paulo, tinha eventos da CUT falando sobre isso, né, falando sobre a greve de 17, não mencionavam em nenhum momento que o anarquismo... Ainda tem outras correntes que ainda comentam pejorativamente, mas comentam. Tem outras que nem comentam para quando não falam que é o dia do trabalho, né? Dia do trabalhador já modifica, tira ali umas letrinhas para fazer a propaganda, né? Mas então vamos ouvir mais um som aí e a gente volta para continuar trocando essa ideia aí com o Rafael e com o Milton.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje eu estou aqui com o Rafael Viana e com os áudios do Milton Lopes, que não pôde comparecer aqui ao vivo, mas deixou aí umas palavras para a gente. O Rafael, você estava falando um pouco do anarquismo e um contexto geral. Eu vou soltar aqui um áudio do Milton falando sobre como virou o Dia Internacional da Classe Trabalhadora, o 1º de maio. E aí eu queria que você comentasse em cima desse áudio, beleza? O sacrifício dos mártires de Chicago, que é rememorado anualmente, é sempre um lembrete, não só aos trabalhadores, mas a todos os excluídos, de como a fúria do Estado e do patronato pode se voltar contra os oprimidos da forma mais violenta e injusta, não conhecendo limites, como voltaria a acontecer na mesma América do Norte, anos mais tarde, no caso de Sacco e Vanzetti, nos anos 1920, e em outros países e ocasiões. Sim. Beleza. Certo. Eu acho que a gente estava conversando sobre essa questão da memória, né? Como é que se constrói uma determinada memória que vai apagando a presença do anarquismo e do sindicalismo revolucionário na conquista dessa data importantíssima que é o 1º de maio. E isso possui um objetivo político bem específico, que é apagar a radicalidade e a opção revolucionária que envolve a consolidação dessa data, né, no imaginário dos trabalhadores. Então, lembrar que, como o Milton colocou, que essa data foi conquistada com muito sangue, com muita disputa, né, política. É importante lembrar que não haviam leis de proteção social naquele período. Hoje a gente sofreu mais recentemente um ataque muito forte de desmontar o conteúdo da CLT no Brasil, mas naquele período era muito pior, né? As jornadas de trabalho eram muito extenuantes e, como a gente tinha falado anteriormente, havia uma reivindicação do movimento operário e o anarquismo tinha um papel muito importante dentro do movimento operário de lutar pelas 8 horas de trabalho. Então, no dia 1º de maio de 1886, em Chicago era uma cidade que era um principal centro de agitação política do país, né, dos Estados Unidos. Então, vai ter uma manifestação que chegou a reunir, aí as cifras não são exatas, mas 90 mil pessoas nas ruas e manifestações em outros lugares também, como Detroit, Nova York, comícios em Baltimore, Maryland, e as estatísticas falam de 500 mil de pessoas se manifestando nos Estados Unidos em defesa das 8 horas de trabalho, que era uma reivindicação muito ousada para aquele período, né? Lembrar também que os patrões, eles compravam armas para a polícia local, né? Eles desenvolviam uma propaganda muito forte nos jornais contra os manifestantes, chamando os manifestantes de canalhas, de vadios, né? Usando expressões da pior espécie para deslegitimar o movimento operário. Então, os acontecimentos que vão precipitar o processo dos mártires de Chicago, eles acontecem depois dessas manifestações, onde o August Spies, né, que era um tipógrafo, né, aliás, os tipógrafos eles foram fundamentais para a construção dos primeiros sindicatos na América Latina, em outros lugares também. Ele era editor também de um periódico, né? Ele vai fazer um discurso para 6 mil trabalhadores, né? E nesse processo dele fazer o discurso vai ter um confronto com os fura-greves, né? Que era uma outra prática muito utilizada pela burguesia da época, que era quando se tinha uma greve, chamar outros trabalhadores de outros lugares para trabalhar no lugar daqueles trabalhadores que pararam, né? E aí esse conflito, na verdade, apesar da manifestação grevista ter sido pacífica, a polícia se aproxima da manifestação, reprime a manifestação e acaba matando cerca de 6 pessoas. As fontes também não são
não são exatas sobre a quantidade de mortos, né? Então, depois dessa repressão, os pais, ele convoca, faz uma circular, né, no escritório do jornal que ele organizava, que era o Arbeiter Zeitung, né, que era um jornal em língua alemã, lembrando que tinha um contingente importante de trabalhadores da Alemanha nos Estados Unidos, e eles convocam uma manifestação que vai ser a manifestação onde acontece a tragédia de Haymarket, né? Essa manifestação ocorre na noite do dia seguinte, né? E no dia 4 de maio, com diversos discursos de lideranças operárias, como a Lucy Parsons, o Albert Parsons, né, que era companheiro da Lucy Parsons, Samuel Fielding, né? Esses discursos vão apelar para a continuidade da greve, né, a continuidade do movimento grevista, e é aí que vai acontecer uma tragédia, uma bomba estoura depois da chegada de cerca de 200 policiais. Essa bomba explode em meio aos policiais, mata 7 policiais, né, fere também manifestantes que estavam ali, e aí começa um verdadeiro massacre, né, um massacre que vai resultar em 100 mortos e dezenas de presos e feridos. É importante ressaltar que os massacres à classe trabalhadora, no final da segunda metade do século XIX, início do século XX, eles são efetivamente comuns. A gente tem em diferentes lugares onde o sindicalismo revolucionário e o anarco-sindicalismo e o anarquismo estão organizados, massacres dessa natureza. A gente poderia citar, por exemplo, o massacre da revolta da Patagônia, que envolveu sindicalistas argentinos, os massacres aos sindicalistas bolivianos, sindicalistas revolucionários bolivianos, os massacres em outros países, né? Então isso é uma constante. Então aí começa um processo de esse tipo de prática, né? Essas chacinas, esses massacres, eles são algo comum na paisagem do final do século XIX e início do século XX. A gente tem, desde a Comuna de Paris, onde mais de 30 mil comunards foram fuzilados, né, pelas forças da repressão, a gente tem em diversos países manifestações grevistas que vão ocorrer no início do século XX, o massacre da Patagônia, a gente tem massacres semelhantes na Bolívia, no Equador, que vão, na verdade, evidenciar como é que a questão social era tratada, né? Era tratada como uma questão de polícia. Então, muitos trabalhadores tiveram que pagar com seu sangue a conquista dessa data. Então, depois disso, depois desse massacre, começa um processo, na verdade, uma perseguição política da justiça norte-americana contra as principais lideranças do movimento operário, que vai terminar com a condenação dos mártires de Chicago e do seu enforcamento. E aí é importante também dizer que o 1º de maio passa a ser, então, uma data importante por conta disso, mas se comemorava também, o movimento operário do mundo passou também a comemorar a data da execução dos mártires de Chicago, né? Que ocorreu em novembro. Então é uma data que nasce chancelada com muito sangue operário, né? Muito sangue de trabalhadores. E aí passa a ser, a partir dessas redes transnacionais da classe trabalhadora, né? Esse acontecimento, esse massacre passa a ser divulgado, o processo contra os mártires de Chicago também, e a partir disso o movimento operário passa a se mobilizar no mundo inteiro, pelo seu caráter internacionalista, que foi em grande medida dado pelas perspectivas políticas anarquistas. Certo, então vamos ouvir mais um som, e aí agora ir para o intervalo, e depois a gente volta para continuar trocando essa ideia aí com o Rafael Viana e o Milton Lopes sobre as origens do 1º de maio, as origens anarquistas, né, do 1º de maio. They live the world like a mine. Nothing around looking for like they don't fire and run.
But you urge no violence. It was a professional crowd of workers that was ordered of silence. The bomb was rolling inside the crowd. The people dead and they were killed. That day the system failed. You know it never fails. No, what's gonna hold them down? No, they're gonna burn this fucking town. If death is a penalty for reclaiming truth, then I'll proudly and finally pay for many cents. That death is an example for all the rest who are destined up and to protest the injustices we all detest. No, what's gonna hold them down? No, they're gonna burn this fucking town to the ground. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. Seu caramba, sai daqui. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos da miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está conversando aqui sobre as origens anarquistas do 1º de maio com o Rafael Viana e com o Milton Lopes, direto lá do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente à distância. Rafael, vou soltar também aqui mais uma vez o áudio do Milton, falando sobre a importância dessas datas históricas e também pincelando alguma coisa dessa construção no Brasil. Aí depois eu queria que você comentasse. O papel do anarquismo no Brasil é uma questão bastante interessante. Nós vemos que já em 1888 os anarquistas criam a colônia de Guararema, em São Paulo, e em 1890 a colônia Sicília, no Paraná. A partir desse momento, publicações anarquistas começam a surgir no Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, como expressões de grupos já constituídos. Logo, elas passam a ser publicadas em português, né? Aí também, nesse momento, já existia entre os anarquistas do Brasil um debate sobre o organizacionismo e o anti-organizacionismo. Ainda na década de 1890, começam a surgir sociedades sindicais ou de resistência que acompanham com interesse a evolução do sindicalismo revolucionário francês de inspiração anarquista, o que levará à fundação da Confederação Geral do Trabalho Francesa. Então, em 1906, é realizado o primeiro Congresso Operário Brasileiro, no Rio, né? Ele vai aprovar diretrizes de orientação anarquista, como o uso da ação direta como tática de luta operária e a criação da Confederação Operária Brasileira. Essas orientações vão ser confirmadas por novos congressos em 1913 e 1920. Em plena Primeira Guerra Mundial, os anarquistas vão organizar um Congresso Mundial pela Paz e um Congresso Anarquista Sul-Americano, ainda no Rio, todos dois em 1915. Tudo isso vai ser um elemento preponderante na greve geral de 1917 em São Paulo, que paralisou a cidade. Em 1918, nós temos uma tentativa de insurreição no Rio de Janeiro. Em 1919 foi criado um Partido Comunista Libertário, partido aí no sentido de organização política, né? Que tinha como objetivo dar organicidade às ações dos anarquistas do Brasil. No campo cultural, militantes e grupos vão dar importantes contribuições ao teatro social, à literatura e à educação popular, né? Bom, falando especificamente a respeito do 1º de maio no Brasil, podemos citar como algumas datas significativas, né, a prisão de militantes que se reuniram no centro de São Paulo em abril de 1894 para planejar sua comemoração. Em um momento inicial, apesar das contínuas perseguições, que vão continuar por muito tempo, começa a prosperar também nos governos e no patronato a ideia de apresentar uma 1º de maio como festa, entre aspas, do trabalho, né? Já em 1902 é enviado à Câmara dos Deputados projeto de lei tornando a data feriado nacional. Essa tendência vai ser sempre combatida pelos anarquistas. Estas duas formas de ver a data vão conflitar durante décadas. Em 1917 acontece a Revolução Russa, né? Vai ter grande influência sobre o movimento operário e o movimento anarquista, levando a um 1º de maio de 1919, no Rio, já definido como o mais brilhante do Brasil em termos de participação. Nos anos 1920, a forte repressão policial e aparecimento do PCB, que passou a dividir as comemorações do 1º de maio, levaram a oscilações nas comemorações libertárias. Com a ditadura de Vargas, a forte repressão policial somou-se à cooptação sindical pelo trabalhismo varguista e a continuidade da ideia oficial de festa do trabalhador. Beleza, eu acho que o Milton colocou um elemento muito importante, né? Avaliando, inclusive, falando um pouco de como foi o surgimento da data aqui no Brasil. Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar, poderia refletir é ter uma data onde os trabalhadores, as trabalhadoras não trabalham, ela tem um significado muito especial dentro do capitalismo, dentro do sistema capitalista. Porque lembrar que a maioria dos feriados, os trabalhadores usufruíam, né, do seu lazer, eram feriados religiosos, né, eram feriados
ou feriados sancionados pelo Estado, né? Feriado da pátria, feriado da independência. Então, eu acho que a gente tem um feriado que é conquistado a partir de uma luta encarniçada, uma luta intransigente, que está exigindo direitos, não é uma coisa menor. Né? Eu acho que é uma coisa muito importante. Porque, inclusive, depois do acontecimento dos mártires de Chicago, essa luta pelas 8 horas que se espalha pelo mundo inteiro, muitos sindicatos, no 1º de maio, orientavam os seus trabalhadores a pararem a produção e não trabalharem no dia 1º de maio, nos países onde o feriado ainda não era aceito como uma data oficial. Então, tendo em vista que o capitalismo é esse sistema econômico da produção, né, de geração do lucro acima das necessidades humanas, eu acho que ter uma data onde as pessoas, onde os trabalhadores não vão trabalhar e vão reivindicar, na verdade, um Dia Internacional da Classe Trabalhadora, não é algo menor. Não à toa, no Brasil ocorre um deslocamento de sentido do 1º de maio. Que se em 1924, o 1º de maio foi aceito como data oficial do feriado oficial, e como o Milton colocou, aconteceram uma série de mobilizações também, de proibições, né? No final do século XIX, eles tentam comemorar o 1º de maio, são proibidos, alguns trabalhadores italianos são presos. Então, esse deslocamento de sentido ele vai se operar na medida que os governos passam a entender que eles podem também tentar se apropriar dessa data, né? Capturar essa data. Então, por exemplo, no governo de Getúlio Vargas, o Getúlio começa a falar de Dia do Trabalho, né? E Dia do Trabalho é diferente de Dia do Trabalhador, né? A data original é Dia do Trabalhador. Se você muda o sentido para o Dia do Trabalho, você está pagando o sujeito, né? Acabou o sujeito, que era a classe trabalhadora, e você substitui o sujeito pelo trabalho, em abstrato. Então, o Getúlio Vargas, por exemplo, vai fazer, ali desde a década de 30, no estado de São Januário, que é o estado do Vasco da Gama, né? Eu sou flamenguista, mas tenho que reconhecer que, por rigor histórico, aquele estádio ali era o maior estádio do Rio de Janeiro, né? Salvo engano, não sei se era o maior do Brasil, mas era um estádio grande, com grande capacidade, e ele fazia ali no dia 1º de maio, comícios de trabalhadores, onde ele chamava os trabalhadores e sempre aprovava alguma lei com alguma medida que beneficiava a classe trabalhadora. Então, reparem também que tem uma captura também das lutas dos direitos, né? Porque as lutas, vários direitos que a gente usufrui hoje, na verdade, foram conquistados por essas lutas, por essas mortes de trabalhadores que fizeram greve, insistiram em parar, e o Getúlio, na verdade, ele vai se apropriar dessa data. Então, é uma disputa política, simbólica, que tem um significado absurdo, né? Da data que era um dia de luta, ou seja, os patrões se tremiam quando se aproximava o 1º de maio, porque eles sabiam que a sua produção ia parar, eles não sabiam o que iria acontecer. O 1º de maio era uma data onde as coisas pegavam fogo, e ele passa a ter uma operação meticulosa do Estado brasileiro, por meio do Getúlio Vargas e no período posterior, de construir o 1º de maio pela lógica do pacto de classes, pela lógica do pacto entre patrões e operários, do entendimento entre patrões e operários, semelhante um pouco ao que a gente está vendo hoje nesse 1º de maio, organizado pela CUT, né? Uma vergonha, né? O 1º de maio que convida o Rodrigo Maia, o Fernando Henrique Cardoso, desculpa, mas 2 representantes da ponta de lança dos ataques aos direitos dos trabalhadores. Então você passa... Isso é um esvaziamento histórico da data que tem uma origem muito, muito anterior. Então, acho que é necessário
de resgatarmos esse 1º de maio revolucionário, esse 1º de maio da classe trabalhadora, esse 1º de maio de luta por direitos, esse 1º de maio da independência política, do classismo, esse 1º de maio da luta intransigente, que não se subordina a um entendimento com patrões, a um pacto de classes com patrões. Eu acho que essa é a origem do 1º de maio e que a gente deve defender e ressaltar a sua importância nesse contexto de ataques aos direitos. Bom, vamos aí ouvir então mais uma música e aí a gente volta para continuar conversando sobre o 1º de maio e as suas origens anarquistas e como está hoje essa data. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Estamos aqui conversando com o Rafael Viana e com áudios do Milton Lopes sobre o 1º de maio, suas origens, enfim, tudo que dele o seu significado aí. O Rafael, você falou rapidinho agora no final sobre o que é o 1º de maio hoje, o que está virando, né? Sobre o chamado da CUT e as grandes centrais sindicais, né? Dessa vez chamando Rodrigo Maia, toda essa galera aí, FHC, só faltou chamar o Rodrigo Moro, só faltou chamar o Sérgio Moro e outras figuras piores aí, né? Porque parece que tudo virou contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é o representante agora das classes dominantes, o resto não existe mais. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que apenas algumas centrais mais à esquerda que racharam, né? Que é a Conlutas, a Intersindical, que racharam esse 1º de maio, as outras continuam e acho que é um sintoma do que foi o 1º de maio aí nesses últimos anos. Eu queria que você falasse um pouco desse que está acontecendo agora e do 1º de maio também nos últimos anos aí, dos anos 80, talvez para cá, e enfim, mais atualmente. Eu acho que é importante ressaltar que esse tipo de 1º de maio, né, um 1º de maio de conciliação de classes, ele não é um raio solitário no céu azul, né? Isso já, como
a gente estava conversando aqui, é um processo de desgaste do próprio significado da data, né? Por isso que eu assim, sou professor de história e às vezes essa defesa do estudo da história parece, né, para a companheirada, às vezes um simples gosto pessoal por conta do teu ofício, mas de fato, se a gente não consegue entender o passado, a gente acaba sendo invadido por uma construção da memória histórica em outros marcos, né? Então isso tem efeitos práticos no presente. Então essa prática da CUT de chamar inimigos da classe trabalhadora para o seu palco, ela não é algo desse período, é algo que já ocorre há muitos anos e tem a ver com uma determinada política sindical, que é uma política que é avessa ao que a gente estava falando desde o início aqui no podcast, que é a política do sindicalismo revolucionário, que é a política do sindicalismo revolucionário é uma política de defesa dos trabalhadores e de independência de classe. E aí, a partir do momento que você passa dentro dos sindicatos a cultivar uma política sindical do pragmatismo, do resultado, uma política sindical que incorpora o que o Bakunin chama de razão de Estado, né, que é subordinar as entidades sindicais, os movimentos sociais às disputas palacianas, isso tem um efeito gravíssimo na classe trabalhadora. Ninguém aqui está falando para ignorar o que acontece no Estado, não é isso, ignorar a conjuntura, mas prioritariamente ter uma visão classista da realidade. E ter uma visão classista da realidade significa, eu vou convidar para um palanque um cara que ajudou Rodrigo Maia, tanto o Rodrigo Maia quanto o Fernando Henrique. Fernando Henrique tentou fazer a reforma da Previdência. O Rodrigo cortou vários direitos dos trabalhadores, né? Atacou os servidores públicos. O Rodrigo Maia foi o cara que articulou a aprovação da agenda econômica ultraliberal do governo Bolsonaro. Que ainda articula, né? Isso que é o pior. Exato. A oposição ao Bolsonaro é uma oposição em outro nível político, mas na agenda econômica eles possuem total afinidade. É uma leitura, na verdade, majoritária na história do anarquismo, do sindicalismo revolucionário, que há um espírito de corpo dentro do Estado, né? Então, a gente não achar que essas divisões, quando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras estão colocados, essas divisões elas ficam sempre em segundo plano, né? Então essa é uma preocupação. Eu acho que aí resgatando talvez não uma fala individual minha, mas posições coletivas da coordenação anarquista brasileira, é colocar que qualquer luta contra um governo reacionário, ela passa por essa independência de classe, ela passa por essa luta que vai construir um sindicalismo feito pelas bases. Alguém aí acha que que esse 1º de maio da CUT foi decidido por assembleias de trabalhadores de seus sindicatos? Será que isso foi feito? Será que os trabalhadores tiveram oportunidade para debater qual seria o formato do 1º de maio? Porque no início do século isso era feito, né? As discussões, existia uma coisa chamada democracia direta dentro do sindicato, que não é assembleísmo, mas os trabalhadores eles debatiam aquilo que dizia respeito a eles. Então, esse 1º de maio foi decidido pela base da CUT, ou foi decidido pela cúpula sindical da CUT em associação com uma razão de Estado e com interesse de partido ali dentro? Então, essa é uma questão prioritária, né? E acho que passa por aí. Eu acho que é importante que um 1º de maio que seja talvez menor do que esse 1º de maio que a CUT vai realizar, mas que ele resgate esse sentimento original do 1º de maio, né? Nos anos 80, a gente estava conversando isso, que nos anos 80 o 1º de maio serviu para aglutinar o anarquismo em diferentes regiões do Brasil, né?
desde o esvaziamento da data, ali na década de 30, a gente já tem experiências de 1º de maio independente. Então, em 1º de maio de 1946, tocado pelo anarquismo brasileiro, em retomar esse 1º de maio mais combativo em sindicatos, né? Pega o jornal Ação Direta, ali tem fotos do 1º de maio, entidades sindicais. Era um 1º de maio que sempre, desde o início do século, sempre tentava colocar uma formação política. Então, os trabalhadores faziam uma poesia, declamavam uma poesia que falava da situação do movimento operário, executava uma peça de teatro, né? Paravam a produção, faziam um comício, né? A Elvira Boni, que foi uma grande anarquista, uma liderança anarquista, ela conta já nas suas memórias, ela já mais velhinha, né? Ela conta como é que no 1º de maio ela se surpreende com uma coluna de trabalhadores e trabalhadoras andando e cantando Internacional, né? Que é um hino dos trabalhadores. Acredito que nesse 1º de maio da CUT capaz de tocar o hino nacional, né? Que não é o nosso hino. Nosso mas hino com certeza. Dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? O hino nacional representa o quê? O pacto de classe, representa o massacre dos povos indígenas, o massacre da população afro-brasileira. Isso representa o hino nacional, basicamente. Então, esse espírito do 1º de maio, esse espírito combativo, ele deve ser mantido e reivindicado, né? E denunciado, esse tipo de associação, né, com a burguesia, com os políticos. E aí, fazendo uma propaganda aqui também, a Coordenação Anarquista Brasileira está divulgando, além de todas as suas atividades que vão ocorrer no dia 1º de maio, já está divulgando o sarau do Coletivo Anarquista Bandeira Negra, que resgata esse tipo de espírito, né, o espírito de resgatar essa memória dos mártires de Chicago, resgatar essa memória desse sindicalismo combativo, resgatar esse espírito também, que era muito importante também, que a gente não pode colocar em segundo plano, que é a cultura como um elemento de formação política, como um elemento de criação de mística, como um elemento que ajuda a gente ter mais energia, mais vontade para tocar as lutas sociais. Então, estou divulgando aqui, procurem na página da Coordenação Anarquista Brasileira, do Coletivo Anarquista Bandeira Negra, que no dia 1º de maio vão estar ocorrendo essas atividades bem interessantes. Então, acho que é isso, acho que cabe a gente denunciar e propor também, não ficar só na denúncia, né, mas propor alternativas, mesmo em meio à pandemia que a gente está vivendo, de isolamento social. Nem todo trabalhador pode usufruir desse direito de se isolar. Então, é um 1º de maio que deve resgatar esses direitos e deve apontar para um horizonte também de reconstrução radical da sociedade, a partir do momento que a gente tem um governo que decidiu, literalmente, assassinar os trabalhadores. Eu acho que o único comentário possível da ação do governo Bolsonaro e da burguesia, que está insistindo em acabar com o isolamento social para salvar, entre aspas, a economia, que na verdade não é para salvar a economia, é para salvar os lucros dos capitalistas, é uma decisão pela morte de milhares de trabalhadores, né? A gente está vendo qual a tragédia que vai se abater no Brasil a partir da ação nefasta da família Bolsonaro, do ultraliberalismo e da burguesia brasileira. Então, o 1º de maio passa a ser um 1º de maio de defesa da nossa vida também, né? De sobrevivência, né? De defesa da saúde, de defesa da vida digna. E ele implica também ações de fortalecer essas ações de solidariedade que já estão sendo feitas por parte da esquerda, e aí é importante incluir anarquistas nessa parte, né? Tem uma série de atividades de solidariedade que estão sendo feitas, não só pelo anarquismo da corrente, que eu participo, mas há anarquistas que estão nos sindicatos, anarquistas que estão em movimentos sociais, mas essas ações de apoio mútuo estão sendo bem importantes, né?
eu acho que resgata esse espírito do final do século XIX, né? Das entidades de socorro mútuo, dos sindicatos como apoiando os trabalhadores, resgata o espírito original do 1º de maio, que é defesa do trabalhador e luta contra os ataques dos patrões e do Estado. Ô, Rafael, infelizmente chegamos no final aí dessa edição e eu queria que você aproveitasse aí a fala inflamada do final, porque realmente a gente está vivendo uma situação absurda em todos os âmbitos aí, né? E aí eu queria que você, nesse final aí do programa, você usasse para falar o que você quiser aí, para deixar uma ideia, não só sobre o 1º de maio, mas no geral. E é isso, valeu e dá um abraço, agora não, né, porque tá todo mundo isolado, mas ficar o abraço aí pro Milton, que participou com os áudios. Eu acho que a mensagem que fica é uma mensagem coletiva, né, de solidariedade, apoio mútuo, de organização, que é o espírito original do 1º de maio, o espírito que tem que ser resgatado. E acho que meio toda essa tragédia social que a gente está vivendo, porque não é só uma tragédia do vírus, né? Uma tragédia biológica, uma tragédia social, porque a pandemia, de fato, vai ter mais efeito negativo sobre os mais pobres, as pessoas mais precarizadas, os de baixo, as de baixo, né? Então, acho que a mensagem para quem está ouvindo, né, se identifica ou não com o anarquismo, mas é se organizar, é não deixar essas situações de crise social aguda, elas, na verdade, elas botam mais em relevo a necessidade da gente estar organizado, tanto no nível social, né, por local de moradia, de trabalho, num sindicato, no movimento estudantil, na sua escola, na sua fábrica, na sua quebrada, na sua vila, na sua favela, quanto no nível político, né? A importância também do anarquismo, das anarquistas e dos anarquistas estarem também organizados e organizadas em organizações políticas que vão tocar o trabalho político, que vão planejar o trabalho social, que vão coordenar os esforços, né? E a gente vê o quanto, nesse período de isolamento, a organização ela ganha muita importância, porque nós estamos isolados, mas não estamos desorganizados e desorganizadas. Quem está organizada no movimento social ou numa organização política consegue intervir melhor na realidade, consegue influenciar melhor a realidade. E eu acho que quando essa pandemia passar, a gente vai ter uma crise econômica. Acho que esse é um consenso para praticamente todas, não só as organizações de esquerda, mas as de direita também. Acho que todo mundo, ninguém acha que não vai ter crise econômica no mundo e no Brasil. E a necessidade de a gente estar preparado para defender, não só defender os direitos da classe trabalhadora, né, dos oprimidos e oprimidas, mas a gente conseguir avançar na luta por esses direitos, né, porque, de fato, a gente não pode esperar, o Estado não dá nada de bom grado para ninguém, né, o Estado não dá não fornece nenhum direito para a classe trabalhadora, pelo contrário, quando ele quer, ele corta os direitos. Então, acho que a mensagem que eu deixaria é essa, né? Da gente... Esse 1º de maio sui generis vai ser o 1º de maio da minha vida, assim, desde que eu sou militante, né? No caso, que eu não vou para a rua, de fato, né? Isso é algo que me entristece um pouco, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não estou isolado, né? Porque nós estamos organizados e organizadas. Então é isso, gente. Acho que queria deixar essa mensagem de esperança aí, né? Mas a esperança ela só vem da luta e da militância social e política mesmo.
Da hora. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 16 horas, na antenazero.com. E quem não conseguir ouvir na hora, pode ouvir. A gente está no Spotify, no iTunes, em todos os agregadores de podcast, YouTube. É só entrar lá que é fácil de achar. Valeu! Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.